Mais um intervalo aqui, deixa eu ver se eu já recebi aqui a estatística do Felipe Nunes. E aí, o que vocês acharam, Nassif? Tá bom, né? Melhorou um pouquinho, porque os jornalistas trouxeram questões específicas agora, né? É, entre os paralelismos aí, que sempre. Para você mostrar que você é neutro, você tem que estabelecer, dar tratamentos iguais a pessoas desiguais e a estilos desiguais. Né? Então, mas melhorou um pouco aí, ainda está muito indefinido. Acho. Não está o massacre que se esperava do Lula sobre Bolsonaro, e Bolsonaro não conseguiu baixar o nível também. Então tá, vamos ver o último bloco aí como é que fica. Não, mas acho que esse não é. O próximo não vai ser o último, não. Ah, Álvaro, acho que são quatro. Como é que você viu esse bloco aí, Álvaro? Eu acho que a verdade é a seguinte: o Lula ele consegue ter a criatividade nas respostas. O Bolsonaro está absolutamente pautado, tentou produzir um material para a bolha dele, ou seja, foi dada uma lição de casa, ele precisa produzir esse material para distribuir, devolver para a bolha, falando da questão da criança, lá da pedofilia, e ele vai distribuir. Então ele faz o material para distribuir, para falar, olha, não mexa nisso, que nisso eu não mexo. Tem uma decisão do Alexandre de Moraes que produz esse efeito, porque ele quer falar, olha, o Alexandre de Moraes é o ministro do STF. Então ele está tentando jogar com esse elemento, que é algo que, assim, implodiu ali. Passaram os cultos de domingo, ele tem um sério problema nessa semana para recuperar, e ele vai tentar recuperar novamente a confiança para vir o próximo final de semana. Então, é exatamente isso. É muito interessante que ele está pautado com dados, né? Ele fica pautando muitos dados, assim, tantos deputados do PT, PT. Ele tem a necessidade de apontar as questões virem e nascerem do PT. Ele tem feito isso com uma assessoria, evidentemente. E ele está respeitando, né? Olha aí os dados quentinhos da Quest agora no segundo bloco, já comparativos, ó. Menções no segundo bloco, o Lula passou, hein? Teve 59% de menções a mais, o Bolsonaro 50%, e vamos ver aqui do lado, Bolsonaro 1, Bolsonaro 2, Lula 1, Lula 2. O Lula 2 teve 46 de menções positivas, 54 de negativas, o Bolsonaro 2, 34 de positivas e 66 de negativas. Aumentou a vantagem do Lula, Nassif? Não, aqui está um pouco confuso o gráfico. Na verdade, o Bolsonaro, no segundo bloco, que é o de azul, ele teve 50% das menções e o Lula 50% das menções. Né? Só que o Bolsonaro teve 66% de menções negativas e o Lula 54%. Essa questão da pedofilia que o Lula teria um conjunto grande de elementos ali, de cortes que ele deu em creches, cortes que ele deu em programas de apoio às crianças e às mulheres, tudo que ele não tá utilizando. Né? Eu acho que está faltando. Você tem coisas concretas aí do Bolsonaro, nessa parte de orçamento mesmo, de cortes sociais aí, impiedosos aí, que o Lula não está usando adequadamente aí. Eu acho que precisava colocar mais claramente isso, porque isso é fresco, são notícias da semana aí que estão à disposição. Né? Olha, chegaram novos prints aqui também para mim. Deixa eu colocar esse aqui, ó. O Lula tá usando um bottom, esse que tá aqui na lapela dele. Deixa eu colocar aqui que eu vou colocar o bottom no detalhe para vocês, que é de combate à pedofilia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um minutinho. Esse aqui, ó. Faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. Bom, bem sutil, né? Deixa eu ouvir o Haroldo. Depois o Horta fala aqui. O que você achou desse segundo bloco, Haroldo? Achei que o Lula fez uma opção por responder menos ao Bolsonaro e mais aos questionadores. Eu não sei se é um certo treino de debate, um certo respeito e tal, mas o Lula não caiu na armadilha de esticar a corda da discussão da pedofilia, deixou o Bolsonaro falando sozinho que ele foi acusado de pedofilia, né? Então não foi o Lula, de novo, não foi o Lula que acusou o Bolsonaro, digamos que se auto-incriminou.
Então, eu achei que, de novo, foi um bloco sem nocaute, mas com vantagens para o Lula. Acho que ele caminhou bem, sem grandes exibições e Sem grandes exibições, né? Tomar cuidado para a gente não. Uma coisa que eu tento sempre fazer muito aqui, deixa eu colocar na tela de novo aqui, essa estatística da Quest, que são 500 mil usuários nesse momento, tweetando sobre, em média, evidentemente, né? Sobre o debate. Tá aí, Horta, ouvi você agora. Gente, eu não gostei desse segundo bloco aí. Não gostei desse bloco. Eu acho que o Lula não tocou nos pontos mais importantes, o Nassif lembrou bem ali, e acho que ele acabou sendo prejudicado pela ordem das perguntas, porque acabou falando, o Bolsonaro acabou falando por último nas perguntas que eram mais sensíveis, ou seja, que conversavam mais com a população, né? E isso fez parecer que Bolsonaro, de alguma forma, tinha a razão. Por exemplo, aquele trecho que o Bolsonaro leu ali, parece que é o trecho da própria acusação dele, Bolsonaro, não é decisão do Moraes. O Moraes, como todo juiz faz, ele cita lá qual é o pedido da coisa e depois ele decide. E o Bolsonaro leu a própria acusação, a acusação que ele, Bolsonaro, fez, imputando como se fosse a decisão do Moraes, e não era. Então, assim, isso aí convinha a própria direção do programa, vinha a público agora e dizer, né? Porque senão você está colocando a palavra na boca do ministro.